Muito obrigada pela sua audiência. Quando a gente fala em diplomacia na FIA, a gente fala de uma parceria do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE, com o Progesa, que é o grupo de estudos avançados da FIA, com cursos de especialização, MBA, pós em inovação, direito digital, sustentabilidade e empreendedorismo. E hoje eles trazem para a gente o tema diplomacia corporativa, políticas de privacidade no mundo e a vigência da LGPD. A professora convidada é Adriane Nakagawa Batista. Boa noite, professora. Boa noite. Antes de iniciarmos, eu vou falar um pouco da fundação. Eu sou Fabiane, faço parte do marketing da FIA. E a gente sabe que muitas pessoas conhecem a FIA, mas não sabem tudo o que a FIA faz. Na educação, nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, nós somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, também MBA, pós, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. É uma alegria compartilhar que o World University Ranking do Executive MBA, elaborado pela QS, apontou o MBA internacional da FIA entre os 100 melhores do mundo, o segundo na América e o primeiro no Brasil. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram inovação, conhecimento para pequenas, médias, grandes empresas da vida pública, privada e até do terceiro setor. Como consultores, como pesquisadores, nós somos reconhecidos pelo ranking do varejo, a pesquisa ranking do varejo, o índice de credibilidade da Black Friday em parceria com o IBEVAR, a nova pesquisa FIA Employee Experience, que se trata das empresas mais incríveis para se trabalhar, e em parceria com o Estadão, Empresas Mais, a pesquisa Empresas Mais, Compliance, Governança, engloba aí bastante, são vários temas que englobam a pesquisa. Então, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Aí no seu painel de controle, você encontra 2 campos de interação com a gente. Um deles é o chat, utilize para fazer comentários, e do lado do chat você vê um campo de Q&A, que é para perguntas e respostas. Lá você pode fazer as suas perguntas, que assim que a professora acabar a explanação dela, a gente volta e eu vou fazer a mediação entre vocês e ela. Fala com a gente, então, a professora Adriane Nakagawa Batista, diretora do Ateliê Jurídico, sócia da Nakagawa Batista e Batista Advogados, doutoranda da Faculdade de Direito da USP, pesquisadora da FGV e da Universidade de Maastricht, vencedora do International Advisory Expert 2020 e professora no curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo da FIA. Eles são todos seus, professora. Façam suas perguntas e mais tarde eu volto, então. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Fabiane, pela introdução. Quero agradecer à FIA pela oportunidade de realizar esse seminário e assim como também ao IRICE, aqui representado pela doutora Cláudia Gallaverda. Bom, pois bem, eu preparei aqui uma apresentação para percorrer com vocês um percurso a respeito do porquê a legislação de proteção de dados ela adquiriu essa importância e esse relevo nesses últimos tempos. E não se trata apenas das sanções que ficaram muito populares, né? Nas variações entre 20% do faturamento bruto, com a possibilidade também de sanções em relação à utilização de plataformas digitais e com consequente impedimento da realização das atividades em plataformas digitais pelas empresas. Não se trata apenas de sanção. E nesse contexto eu vou inserir um pouco essa apresentação também dentro da perspectiva dos profissionais que atuam nesse mercado
e, sobretudo, tendo em vista o ângulo da diplomacia corporativa, né, desse profissional que tem uma característica multidisciplinar e que está ligado tanto à gestão da empresa, quanto também à área jurídica e também à área comercial. Então, assim, sem mais delongas aqui, eu vou começar, vou dividir com vocês a minha tela. Quaisquer dúvidas depois da minha apresentação, estarei disponível aí para responder as suas questões. Aqui. Bom, eu queria começar essa reflexão essa noite com uma frase do Neil Barrett, que falava já sobre essa questão a respeito da cultura cibernética já em 1996, né, do direito digital. E, basicamente, essa citação em inglês ela serve para explicar o seguinte conceito. Na economia digital, no mundo que nós vivemos hoje, a gente perde muito facilmente a noção do que se trata de propriedade em relação aos dados. Por quê? Nós temos uma noção de propriedade que vem do direito romano e que é ligada à propriedade de coisas. Enquanto que, atualmente, na economia digital, a gente lida com outras perspectivas e também com uma outra relação em relação aos dados. Só para vocês terem uma ideia, em termos de números, né, a gente fala numa economia que o dado ele é o novo petróleo, né, que ele é o novo petróleo da economia mundial, e a gente entende facilmente o porquê quando a gente observa o tráfego de dados no mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, na plataforma Google, são mais ou menos 3,5 bilhões de buscas por dia. Esses números eles estão relativamente desatualizados, porque são de 2015. O aumento do número de buscas faz com que a transmissão de dados pela internet ela aumente exponencialmente a cada mais ou menos 6 meses. Então, aqui é só uma ilustração de como essa transmissão, essa transição, né, entre uma economia física para uma economia digital, ela tem um potencial de não só aumentar e expandir as possibilidades, né, em relação aos ganhos das empresas. Aqui, desculpa, que sempre tem um problema técnico de Zoom, né? Não só em relação à possibilidade de exploração desses dados, dessas informações de usuários, para fins de criação de plataformas, ou aquelas famosas listas de telemarketing para retransmissão de propagandas, retransmissão de marketing direcionado, como também serve para que nós consigamos reunir essas informações, esses dados, com uma outra finalidade, que é a utilização do Big Data, né, a utilização dessa grande massa de dados para a criação de bases que são interpretadas, são analisadas por algoritmos, e com isso a realização de uma previsão, de uma utilização de uma tecnologia preditiva do comportamento humano. Então, a preocupação com a utilização desses dados, ela acompanha uma tendência que é extremamente atual, que tem uma ligação íntima com os últimos acontecimentos, né, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, da Cambridge Analytica, e que levaram, por exemplo, a Comissão Europeia a chegar à conclusão de que não era possível a gente continuar no modelo em que você faz a extração massiva dessas informações sem controle algum, porque com a extração dessas informações foi possível, né, através da utilização desses algoritmos, de criar modelos e perfis de eleitores em disputa, que foram utilizados em disputas eleitorais em diversos países, dentre eles o caso mais famoso, que é nos Estados Unidos. Então, isso serve para mostrar o porquê a preocupação com a proteção dos dados pessoais, ela vai muito além de uma consideração apenas de caráter regulatório. Ela tem a ver com os direitos fundamentais, ela tem a ver com a noção do livre-arbítrio e da possibilidade do indivíduo tomar decisões sem que haja tanta utilização da criação de perfis para uma manipulação do comportamento humano, mas também passando pela perspectiva de respeitar a privacidade, respeitar a propriedade desses dados. Como muitos de vocês devem saber, né, essa frase ficou muito célebre, né? Inclusive, é um dos motivos que levou a Europa
a colocar em vigor regulações mais rígidas. Quando um serviço, como o caso, por exemplo, que é o mais famoso do Gmail, ele é gratuito, isso significa que o produto, no final, o produto é você, o produto são seus dados. Então, é para isso que nós estudamos proteção de dados. Essa é a atualidade desse tema. Bom, aqui nesse outro slide, eu puxei, né, de uma base de dados da Cisco, que se chama Statista, que basicamente uma base de dados estatísticos sobre vários setores, sobre diversos assuntos. E nele, novamente, aqui eu retomo o tema do tráfego de informação. Só para vocês terem uma ideia, aqui vocês veem uma progressão de 2016 a 2021 da utilização e do tráfego dessas informações. Então, vocês veem que nós estamos falando de petabytes, né? 1 milhão de gigabytes. Só para vocês terem uma ideia, esse tráfego de informações, se você fosse colocar um computador para conseguir operar ou para conseguir processar essas informações, você precisaria do equivalente de todo o sistema de servidores, né, da NASA, que geralmente faz análise justamente das informações que são recebidas, né, a partir de varreduras do espaço, para conseguir processar apenas uma porcentagem mínima dessas informações. Então, é isso, gente. É a escala, é o tipo de informação e é o tipo de uso dessas informações que fez com que autoridades no mundo inteiro, e daí nós temos aí mais de 100 países com legislações de proteção de dados em vigor ou ainda em discussão, que fizeram com que essas autoridades se preocupassem e olhassem para a proteção de dados com uma atenção assim bastante especial. Então, nesse mesmo sentido, né, a gente inclusive vê essa preocupação surgindo cada vez mais forte dentro das empresas, quando nós olhamos para a lista de prioridades dos líderes, né, que aqui temos uma pesquisa que foi realizada pela PwC, em que eles falam, né, de que forma vocês estão utilizando o Big Data, né, a utilização massiva dessas informações nas suas empresas e como ela vai ser importante ou não numa perspectiva de 5 anos. Isso mostra que a questão da adequação da proteção de dados, ela não passa simplesmente do ponto de vista de uma simples adaptação, de uma simples leitura da legislação. Ela passa por um verdadeiro compliance, porque aqui nós estamos falando de direitos fundamentais, de direitos difusos que são passíveis de proteção, não só por parte no caso das autoridades nacionais de proteção de dados, mas também elas recebem uma proteção especial por parte do Ministério Público das respectivas nações. Então, tendo em vista essa natureza, a gente ainda tem um outro fator que adiciona uma camada de complexidade na hora de você considerar essas informações e esses dados, que é o fato das legislações de proteção de dados no mundo afora, elas poderem também ser aplicadas aqui no âmbito nacional. E aí a gente tem um bug, né? A gente se pergunta, mas gente, sim, entendi que a proteção de dados ela é importante, ela é um direito fundamental, mas se ela é um direito fundamental do cidadão no seu respectivo país, por que eu vou pegar uma legislação estrangeira e aplicar aqui no Brasil? Novamente, aí a gente tem a consideração da nossa economia atual, da nossa economia digital. Quando você tem uma operação de compra e venda online sendo realizada, onde é que ela está sendo realizada exatamente? Quando você está mandando os seus dados de cartão de crédito para o PayPal, em que servidor, em que país essas informações estão sendo armazenadas? Tudo isso é regulado hoje em dia. E essa regulação, ela passa por uma camada de regulação local, mas dependendo da legislação de proteção de dados em vigor, né, no seu respectivo país, por exemplo, se eu estiver oferecendo aqui, eu sou uma empresa brasileira, eu tenho aqui um comércio online, estou oferecendo os meus serviços, os meus produtos para o mercado europeu, isso significa que eu também preciso pensar na regulação geral de proteção de dados europeia. Por quê? Porque quando você analisa as legislações, elas têm cláusulas específicas estabelecendo as hipóteses em que a legislação ela vai ter um alcance extraterritorial.
E esse é o caso, por exemplo, da GDPR, que é a famosa RGPD europeia. Então, tendo em vista esses desafios, a gente precisa entender que existe uma lógica por trás, por trás da proteção de dados em si, e que, apesar dessas diferenças locais, elas têm, assim, guardam uma semelhança quando você olha no aspecto global das legislações de proteção de dados no mundo. E, pensando nisso, nesse sentido, eu diria que nós temos aqui duas abordagens diferentes, né? Eu não vou falar tanto assim, a ideia não é ficar fazendo um destrinçamento da abordagem americana em particular ou da abordagem europeia, mas assim, vamos começar com aquilo que a gente tem em comum. Tanto para a legislação americana, quanto para a legislação europeia, quanto para a legislação de outros países, existem princípios que chamam atenção por eles constituírem a base do que a gente chama desse direito fundamental. E desses direitos que vêm acompanhados e embrenhados na proteção de dados. Então, o princípio mais relevante é o da transparência e do registro por parte das empresas que fazem o uso desses dados, para que você tenha uma clareza e uma possibilidade de consulta e controle por uma autoridade. Então, o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que, a partir do momento que uma empresa ou uma determinada, pode ser pessoa, aliás, pessoa física, às vezes até pode ser pessoa, geralmente é pessoa jurídica, com algumas nuances, você tem situações em que pessoas físicas também entram, né, nesse campo de aplicação, mas quando você faz o uso comercial dessas informações, via de regra, você precisa deixar registrado todos os processos de tratamento desses dados, dessas informações. Essa é uma questão importante. A outra questão que também é importante é o direito de acesso. Você precisa informar os seus usuários como é que você está utilizando essas informações, e a partir do momento que eles fazem solicitações, e aqui é interessante porque, dependendo do país, você inclusive tem autoridades que deixam já disponíveis formulários pré-formatados para que as pessoas, né, os consumidores, possam fazer essas solicitações diretamente à empresa. A empresa tem que solicitar. E o prazo para o fornecimento dessas informações, via de regra, né, varia entre 2 e 5 dias, dependendo assim, da jurisdição. Depois, o terceiro ponto é a legitimidade, né, do uso dessas informações. Muita gente fala, não, é o famoso cookie, né, se eu estou consentindo ou não. Gente, consentimento é uma base secundária, é uma base legal secundária para que você possa fazer o processamento, o recolhimento, né, e a retenção dessas informações. O ponto assim, de maior enfoque, né, da maior parte das legislações é sempre a legitimidade de uso. O que é a legitimidade de uso? É quando eu, por uma questão contratual, para executar o meu serviço, eu preciso recolher essas informações e eu preciso retê-las. Mas a partir do momento que você recolhe e retém, você tem um determinado período, você precisa deixar muito claro no seu book, no seu registro, quando você estiver fazendo o seu processo de adequação, de quanto tempo você precisa dessa informação e para qual finalidade. Então, essa é uma clareza que é bastante importante de acordo com as legislações de proteção de dados em geral. Um outro ponto é o direito de oposição. Esse famoso direito de oposição é quando o usuário ele fala, eu não quero que você utilize, que eu não quero que você retenha essa informação. Com essa exceção, né, de quando eu preciso dessa informação realmente para executar a minha função, esse é um direito que pode ser exercido para o usuário e as empresas precisam estar preparadas para entender quais são as implicações de você remover as informações pessoais de um determinado consumidor da sua base de dados. Porque, como a gente sabe, muitas empresas trabalham com backup, você precisa eliminar essas informações da sua base principal, das bases subsequentes, e tomar muito cuidado com a possibilidade, né, por mais que você faça esse trabalho, com os mecanismos de rastreabilidade e de anonimização. Isso daí já seria matéria para um outro curso, mas isso daqui é só para vocês entenderem. E o outro ponto, e esse eu acho que é um que vocês vão, talvez consigam pensar e ver de uma maneira um pouco mais sentida, mas
é a questão de você impedir a automação, uma automação que não seja consentida. O que seria essa automação não consentida? O princípio é que dentro de atividades que envolvam seres humanos, que envolvam a determinação, a perda ou ganho de direitos de pessoas, você não pode atribuir essa decisão unicamente a um sistema automatizado. E aqui temos uma discussão, várias, né, não uma, mas várias discussões éticas que têm sido colocadas tanto por cientistas de dados quanto por filósofos a respeito de até que ponto eu quero que uma máquina ela consiga tomar decisões, ela consiga determinar, ou se não automatizar determinados processos que tenham consequências para seres humanos. É a famosa, eu acho que aqui o exemplo mais clássico são os softwares, ou se não os algoritmos que são utilizados para tomar decisões em relação a fornecer ou não crédito para pessoas. E aí eu vou colocar um parênteses, né, antes, porque talvez nós tenhamos representantes do setor bancário aqui. Atualmente esse sistema ele é semi-automatizado com a possibilidade, com a obrigação de revisão por parte de um gerente, né? Então ele não é 100% automatizado, por isso que ele é permitido. Bom, dito isso, isso daqui eu vou depois, se for do interesse de vocês, eu posso até deixar isso, não sei como é que funciona aqui, mas posso deixar disponível. Aqui eu só quis ilustrar para vocês, dentro desse quadro, dessa complexidade de legislações e desses princípios, um exemplo clássico. Eu falei aqui do que nós temos em comum, né, no mundo em termos de princípios, e aqui eu puxei o exemplo, né, o paralelo LGPD e a legislação europeia. Bom, antes disso, só retomando, eu falei da abordagem americana, da abordagem europeia, né? Por que eu falei sobre isso? Porque a abordagem que a gente chama de abordagem americana, ela segue muito uma linha setorial. Nós temos nos Estados Unidos algumas legislações federais, mas essencialmente os estados, até por causa do princípio do federalismo, eles gozam de grande autonomia para estabelecer suas respectivas legislações de proteção de dados, e cada setor bancário, setor médico, sobretudo, eles têm regras específicas que se aplicam a determinados casos. Esse não é o caso do Brasil, esse não é o caso da União Europeia, que eles resolveram seguir para uma linha que a gente chama de uma linha mais principiológica, de uma linha de proteção de direitos fundamentais, mas que tem uma perspectiva ampla. Então, a legislação europeia, a legislação do Brasil, elas têm essa característica de serem um guarda-chuva que serve para aplicação em todos os setores. Então, nesse sentido, a legislação brasileira, e isso é importante dizer para todos vocês que têm interesse, inclusive, de atuar nessa área, ela bebe na fonte europeia. Então, isso até é uma dúvida que muitos de vocês podem ter, né? Se eu estou querendo me certificar, eu quero atuar no mercado brasileiro. Que certificação eu procuro? Bom, para começar, importante, nós não temos uma certificadora oficial, uma certificadora autorizada aqui no Brasil, até porque para isso a gente precisaria ter uma autoridade nacional de proteção de dados constituída. Mas, enfim, se for para seguir por uma linha que seja mais compatível com a brasileira, o ideal é seguir por uma certificação que tenha uma linha mais europeia, porque essa guarda mais semelhanças com a nossa legislação. A nossa legislação tem muitas semelhanças com a europeia, só que, e esse é um importante parênteses, ela difere no sentido de que a legislação europeia ela é amparada por um substrato parrudo de casos que foram parar na Corte Europeia e que foram sendo decididos ao longo de vários anos, ao longo de mais de 20 anos, e que auxiliaram, inclusive, na formatação da legislação. A nossa legislação ela é bem mais enxuta, assim, em comparação. Ela recolhe, eu diria, o âmago daquilo que os europeus aprenderam ao longo de décadas, mas, ainda assim, você nota uma diferença de densidade na hora de você analisar, por exemplo, bases legais. Enfim, isso daí é só para que vocês entendam de onde que veio a nossa legislação. Falando nisso, olhando ainda para o mundo, e aqui eu coloquei para vocês apenas um quadro muito simples, tem muito, claro, esse quadro poderia ser estendido
entre várias colunas, mas eu acho que isso dificulta muito a visualização e não é bem essa a ideia nesse webinar, nesse bate-papo que eu estou tendo com vocês. Bom, aqui no Brasil, Europa, como eu falei, regulamento geral. Aqui no Brasil, a gente também tem um regulamento setorial. E, aliás, gente, o regulamento setorial brasileiro, assim, sobretudo no setor bancário, ele ajudou muito na hora de fazer a construção da LGPD. Porque o regulamento bancário ele segue para uma linha de privacidade que é muito compatível com essa de proteção de direitos fundamentais, né? Então, assim, eu peguei aqui Estados Unidos, Brasil, Europa, Japão e China. Interessante, todos eles, como comentei com vocês, e isso vai ser importante para o diplomata corporativo considerar, eles têm um ângulo de aplicação extraterritorial. Isso significa que, dependendo do país que você tiver, com o qual você tiver operações comerciais, e dependendo também da quantidade, tem uma série de critérios que você precisa analisar, você vai precisar, sim, olhar para essa legislação de proteção de dados estrangeiros. E eu fui no lado das sanções porque eu queria olhar um pouquinho, verificar como é que são as sanções aplicáveis. Olha, via de regra, sanções cíveis, né? Penalizações que variam desde de multas, né? São sanções de caráter pecuniário, passando por impedimento de realização da continuidade de utilização da plataforma digital, ou seja, existem autoridades nacionais de proteção de dados que podem, inclusive, fechar o site ou impedir que essa empresa faça essa comercialização. E não necessariamente só de site, né? Porque legislação de proteção de dados também tem um lado para documentos físicos também, mas esse acaba nem sendo tanto o enfoque. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa foi a possibilidade de, particularmente no Japão, no caso de vazamento de dados, você ter penas de prisão. Então, isso ajuda a gente a visualizar a importância da proteção de dados no mundo globalizado. Bom, continuando aqui. Tudo isso faz com que a gente pense, né? Mas como é que eu me preparo diante dessa nova realidade, né? Que é inegável, que é uma presença já constante, embora a gente ainda não tenha a nossa NPD, a gente ainda não tenha a LGPD, a nossa legislação de proteção de dados em vigor, vocês podem se perguntar, mas eu preciso me preocupar? Sim, porque nós temos já a atuação do Ministério Público e já temos a atuação também dos juízes em casos envolvendo legislação de proteção de dados. Mesmo com que ela não tenha entrado ainda em vigor, o fato é que nós temos casos interessantes, né, como do metrô, da Netshoes, recentemente de uma universidade que teve informações e dados vazados, e ainda mais com a pandemia, com a economia cada vez mais caminhando a passos largos rumo ao digital, a gente tem sim uma aplicação ancilar, uma aplicação auxiliar da legislação por parte, né, do poder público. Então, isso faz com que a gente precise, sim, dar uma resposta no âmbito das empresas e do âmbito dos nossos negócios em relação ao tema. Então, isso, na verdade, serve para demonstrar que, mesmo sem que nós tenhamos a nossa legislação em vigor, nós temos atuação, sim, do Judiciário e do Ministério Público nesse sentido. Por isso que a adoção de boas práticas, embora você ainda não tenha sanções, ela pode e deve ser começada quanto antes. Então, como é que se faz isso? Bom, nós não temos aqui, como a gente ainda não tem NPD, a gente não tem uma autoridade certificadora, muitas empresas elas estão indo para o caminho das boas práticas através do quê? Da inspiração, dos treinamentos e daquilo que se faz na Europa. Então, como é que você começa a adotar essa boa prática? Primeiro, perceber que todos estão implicados com a legislação de proteção de dados. Por quê? Porque a nossa legislação ela estabelece a figura do controlador e do processador. Quem é o controlador de dados? Ele é uma das figuras apontadas na nossa legislação que é passível de responsabilização no caso de uma violação dessa legislação. Quem controla os dados é a pessoa que determina o processamento e a finalidade de uso.
Então, você pode ter situações em que empresas, vamos supor, uma empresa da área na área de contabilidade, ela recebe os dados e as informações dos seus clientes. E ao fazer isso, e ao colocar esses dados nos dentro dos seus servidores, e ao determinar como é que eles vão fazer a utilização desses dados para preencher os diferentes tipos de declaração de imposto, e nessa condição, essa empresa ela é considerada uma controladora, ela não é só uma processadora. E é importante vocês entenderem que a definição dessas funções na nossa legislação, de quem controla os dados, de quem processa os dados, ela é interessante do ponto de vista jurídico e semântico, mas ela não afasta a responsabilidade de um ou de outro. Então, no lugar da gente ficar pensando, bom, só o controlador vai ser responsabilizado? Não, tem a possibilidade sim do processador também ser responsabilizado. Então, sabendo que todos nós, enquanto empresas que manuseiam, que lidam com esses dados pessoais, nós podemos ser colocados numa posição ou outra, o ideal mesmo é você começar um processo de adequação que passa, em primeiro lugar, com uma conscientização a respeito dessa legislação, e que depois passa, em segundo lugar, com uma revisão desses processos, né, de tratamento de dados que são realizados na empresa, e depois com uma documentação, que, aliás, esse aspecto é muito importante, gente, com a documentação desses processos e com a demonstração de que a empresa ela está se comprometendo a adotar políticas de privacidade, a políticas internas com vistas à proteção dessas informações, porque isso vai ser literalmente um material de consulta caso haja um vazamento. E está comprovado, né, desde com as últimas atuações do Ministério Público, que isso serve sim como um fator para mitigar responsabilidade. Então, tudo isso serve assim para mostrar para a gente que nunca é tarde para a gente fazer essa adequação. E ainda mais agora com a possibilidade, com a perspectiva de aplicação dessa legislação da entrada em vigor no ano que vem. Bom, então, dito isso, boas práticas, isso daí é algo que pode ajudar muito as empresas nesse período de adaptação, nesse período em que a pandemia paralisou um pouco as atividades e que não exige grandes investimentos, pois não, como eu disse, não existe um programas de compliance estabelecidos com grande tradição, ainda mais com relação ao LGPD, que ainda não passou, ainda não está sendo aplicada. Bom, eu deixei aqui uma curiosidade para vocês devem estar se perguntando, né, o que eu faço, né, numa situação, no caso aí da pandemia. Vocês devem ter ouvido falar, porque os laboratórios, as empresas estão trocando várias informações a respeito, né, dos pacientes para tentar buscar uma cura para o COVID. Bom, esse é um assunto importante, esse é um assunto bastante caro para o poder público e para a população em geral, porque nós estamos falando de dados de saúde. Dados de saúde, de acordo com a legislação aqui no Brasil, são dados sensíveis. Então, esses dados sensíveis, eles têm um nível de proteção ainda superior. Então, quando a gente olha isso, o que é importante considerar? Nessa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje, essas informações, elas são passíveis de uma exceção, que é uma exceção que é prevista pelo artigo 4º, quando nós estamos falando de processamento de dados que envolvam segurança nacional, defesa nacional, ou se não, atividade de ação e investigação, na verdade, essa hipótese nem tanto, de ação, investigação, repressão de crimes. Mas, bom, nesse caso, nós estamos falando de segurança, a gente pode falar de segurança pública, por exemplo. Então, sob essa perspectiva, a utilização dessas informações, com vistas a achar uma cura, por exemplo, ela poderia entrar numa possível exceção da LGPD. Daí a transmissão dessas informações, do conjunto dessas informações entre laboratórios e esse compartilhamento não serem passíveis assim tanto de sanções, embora a gente tenha que prestar uma atenção especial, né, ao modo como isso tem sido conduzido. Se você tem informações sensíveis sendo processadas por instituições privadas com uma finalidade nobre, com uma finalidade superior, esse processamento tem que ser sempre
acompanhado de uma supervisão por uma autoridade pública. Isso daí é uma previsão da lei. Bom, gente, sinto que eu estou passando assim bastante conteúdo, não quero também aí cansá-los muito, mas esse quadro que eu estou passando aqui para vocês serve justamente para mostrar nesse momento a importância dessa conscientização, que ela seja feita, seja levada a cabo dentro das empresas, porque as perspectivas de uso dessas informações, elas apontam para caminhos que historicamente são muito sinistros. Isso eu não estou falando nem de dessa questão mais recente do Cambridge Analytica, sobre eleição ou não. Eu estou falando sobre o fato do histórico, né, da proteção de dados estar intimamente ligado com a possibilidade de você controlar informações pessoais de grupos grandes, né, de indivíduos e, eventualmente, controlar essas informações com vistas a finalidades não tão nobres, né? Como foi o caso assim, que a gente tem mais em mente, que fica mais assim no topo da cabeça, como as informações de censo, né, as informações que foram obtidas a partir do censo na Alemanha pré-nazista, nazista, elas foram utilizadas para perseguir judeus, para perseguir e localizar também comunistas e colocá-los em campos de concentração. Então, isso mostra para a gente, para além desse caso mais recente do Cambridge Analytica, do potencial nocivo da má utilização dessas informações. E aí, onde é que está o nosso diplomata corporativo, né, que é justamente esse curso que foi elaborado, né, pela parceria IRIS-FIA, né? O diplomata corporativo, nesse contexto, ele serve justamente para atuar dentro dessa intermediação entre a empresa, o DPO, o encarregado e a autoridade pública, para criar essa camada, essa superfície de contato, essa conscientização em relação não só à legislação local, mas em relação ao fazer o olhar externo, olhar também para as legislações no exterior. Então, o diplomata corporativo ele é responsável por conseguir fazer as interfaces internacionais de legislação e de estratégia de negócios. Então, olhando para isso, ele precisa adequar a sua estratégia de compliance, de proteção de dados, não só à realidade local, mas com uma realidade exterior. E vocês pensam, mas como é que eu faço isso? Eu não posso me adequar a todos os países ao mesmo tempo. Você não precisa se adequar a todos os países ao mesmo tempo se você conseguir, por exemplo, e isso também parte de uma visão estratégica, fazer uma divisão, por exemplo, do alcance geográfico da sua plataforma digital que seja direcionada para cada um dos seus clientes, para os seus clientes na Ásia de um jeito, de um cliente na Europa de outro, dos clientes dos Estados Unidos de outro. Isso faz parte dessa concepção estratégica, né? Também a outra coisa, um outro aspecto que é importante considerar na proteção de dados é que você pode perder negócios se você não se adequa. E eu vou dar um exemplo, assim, eu posso dar exemplo de muitos clientes meus que vieram procurar justamente a proteção, e no caso, assim, a adequação em LGPD e às vezes até em GDPR, porque já se tornou algo tão embrenhado na cultura de algumas empresas que elas perguntam, escuta, você tem uma política de proteção de dados em vigor? Você pode me passar ela? Como é que está a questão da adequação na sua empresa? Então, isso pode ser algo que pode abrir ou fechar mercados. E daí, eu vou dar um exemplo muito concreto, muito real. O acordo Mercosul-União Europeia, né? Por que ele vai ou não? Ele não foi para frente, ele tem sido objeto assim, de diversas derrotas do ponto de vista de implementação interna, embora ele tenha levado mais de 20 anos para ser negociado. Por quê? Porque, dentre outras coisas, você teve questões em relação à agenda ambiental, mas você também tem uma questão muito importante que é a parte de adequação da proteção de dados. Se você não está conforme, se a União Europeia olha para você e fala, sua legislação ela não está no mesmo nível de proteção que a minha, o que isso faz é que você, na verdade, desacelere o processo de integração. Por quê? Porque quando você não tem uma legislação de proteção de dados conforme com a Europa, isso significa que você tem que recorrer a instrumentos contratuais específicos
que tem que passar por uma aprovação pela autoridade de proteção de dados local, antes de você poder falar que, nesse sentido, você está ok. Então, isso gera, assim, um problema burocrático que faz com que a empresa ainda tenha que prever, além de pensar em toda a estratégia de expansão, acesso a mercados, impostos, etc., ela precisa pensar também na questão da produção de dados. Por quê? Porque a legislação europeia pede para que você tenha um representante nacional no país em que você está querendo comercializar. Então, isso daí é uma outra coisa que faz parte da estratégia da empresa. E um último aspecto que é interessante pensar é que é importante você ter um conhecimento jurídico, mas é importante ter um conhecimento técnico também, porque a legislação, ela não é um guia pronto. Se você pegar a legislação europeia ou a legislação brasileira e pensar que você, fazendo uma leitura dela, você vai conseguir estabelecer um programa, você pode ter problemas, porque as duas legislações, elas dão uma ideia, elas falam de princípios de algo, coisas que seriam desejáveis. Para você fazer um programa adequado de compliance, você precisa entender os processos e você precisa adequar aqueles princípios aos processos e tentar adaptá-los a cada uma das empresas. Então, não existe um formato pronto, um formulário pronto, ou uma ferramenta, mesmo assim, as ferramentas de mercado que a gente vê, como OneTrust, etc., não existe uma ferramenta de mercado em que você coloque ali, coloque a empresa no canto, no topo da esteira, no começo da esteira, e quando você olha depois de você passar, sei lá, uma varredura, como se fosse um antivírus, você tem uma empresa adequada. Isso não existe. Então, isso dá o tom da importância, né, desse profissional que é o encarregado, né, que na legislação aqui no Brasil e lá fora é a interface entre a empresa e a autoridade nacional, e o diplomata corporativo, que é aquele profissional que está dentro da empresa e que faz todo o estabelecimento da estratégia de expansão internacional da empresa a partir da consideração dos vários riscos e das várias legislações envolvidas. Então, gente, é isso. Eu sei que é muito conteúdo, eu sei que é muita coisa assim, para ser considerada, mas saibam, a proteção de dados ela é uma realidade, a nossa economia ela tem uma base digital e a gente não pode esquecer que, mesmo com a que a gente tem esse período mais difícil de adaptação, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar nesse mesmo patamar. E com um patamar de proteção adequado. Não se preocupem, a gente vai conseguir atravessar essa área digital. E com essa reflexão, eu queria fechar a apresentação com a frase de abertura, né? Quando você abrir o site do Cambridge Analytica, que inclusive a empresa ela fechou, né? Data drives, it's all we do. Data drives all we do. Então, a informação, ela direciona tudo que a gente faz, os dados. E isso não é uma frase aplicável sobre o Cambridge Analytica, é uma frase aplicável para a nossa realidade econômica. E depois eu coloquei aqui um trecho, né, do depoimento do Zuckerberg, né, do Facebook, quando ele foi questionado, né, pela representante Anna Essel, né, você, por acaso, ao mudar para considerar o seu modelo de negócios, você considera proteger a privacidade individual? Aqui parece um pouco redundante. E o Zuckerberg respondeu: Congresswoman, I'm not sure what that means. Eu não sei o que isso significa. Vocês veem aí a consequência disso. Ele sofreu uma investigação maciça e depois disso o Facebook teve que mudar muito suas políticas de privacidade. Vocês não vão precisar passar por isso, porque antes disso, com certeza, vocês vão passar por um processo de adequação própria. Mas com essa reflexão, queria encerrar aqui minha apresentação essa noite. Espero que não tenha cansado muito com vocês, espero que não tenha sido muito confuso, mas estou aberta aí para as perguntas que vocês quiserem fazer. Eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, professora. Pergunta da Luciana. Qual é o mercado
de trabalho para os profissionais na área de proteção de dados. Quais são as profissões associadas a essa área? Bom, o mercado de proteção de dados, ela tem, pelo menos assim, tem duas profissões que são assim notáveis, que vão ser muito importantes para quem estiver fazendo adequação. A primeira é o encarregado, e como eu falei para vocês, ele é um intermediário, ele vai ser a pessoa que, na verdade, assim, o encarregado, pensa nele como médico de plantão. Ele vai ser aquela pessoa que tem que ficar com o celular 24 horas por dia ligado, porque um vazamento, um problema em relação à utilização dos dados, um data breach, ele pode ser suscitado a qualquer hora do dia e da noite. E ele vai ser a pessoa que vai ter que instaurar um protocolo de urgência dentro da empresa. Então, esse encarregado é uma figura que muitas empresas eles têm direcionado para o seu respectivo jurídico, para o seu respectivo profissional de compliance, mas que, na verdade, ele deveria ser uma figura autônoma, sobretudo para as empresas que lidam com uma quantidade muito grande de informações. O outro profissional que também vai ser importante dentro desse mercado vai ser o profissional de TI, né, que vai fazer essa interface, que vai trabalhar junto com o encarregado. É muito comum que o encarregado tenha uma formação jurídica, porque ele também responde às peças, né, que são, responde aos pedidos, responde às submissões que são feitas pelo Ministério Público ou pela Autoridade Nacional. Mas eu diria que essas são as duas principais funções. Professora, sobre as pessoas, pergunta da Érica, sobre as pessoas, as que são envolvidas, seja em controles ou processamento, a assinatura de um termo de confidencialidade ou responsabilidade solidária tem efeito frente a uma demanda jurídica? Exemplo, empresas que hoje trabalham em open office ou mesmo um telemarketing, o formulário seria um instrumento que a pessoa poderia lançar mão? Olha, no caso, termos de responsabilidade, essa pergunta é muito boa porque ela incide sobre uma questão muito importante. Termos e contratos que eu faça entre controlador, processador, extinguindo ou se não limitando as possibilidades de responsabilidade solidária, eles são válidas, sim ou não? Eu diria o seguinte, é importante separar o contrato, o termo de responsabilidade, com o fato da autoridade sempre poder constatar a responsabilidade solidária. O que é importante quando você tem, no caso, uma violação da legislação e que você está passando por um processo de investigação, é que dentro desse contrato de colaboração entre o processador e o controlador, você tenha funções muito bem claras e muito bem estabelecidas. Por quê? Porque numa situação de violação, vai ser importante você falar, olha, do ponto de vista das minhas funções do contrato, eu realizei essas atividades X, Y, Z. Prever antecipadamente se eu posso excluir ou não responsabilidade solidária não tem funcionado. Pelo menos na Europa não funciona assim. E se a nossa autoridade tiver essa mesma inspiração, o que vai acontecer é que não vai adiantar você colocar esse tipo de cláusula no contrato. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Tá. Mas tá chegando várias perguntas, aí eu vou ficando numa situação, né? Mas eu vou tentar fazer duas perguntas em uma só. Uma pessoa pergunta qual é a nova previsão de entrar em vigor, a LGPD, e outra pessoa já pergunta se a LGPD caberia um departamento de compliance, do Almir de Souza. Certo. Se na LGPD caberia um departamento de compliance? Uhum. Tá. Olha, é o seguinte, a entrada da LGPD, a princípio, ela estava marcada para entrar em vigor, né, em agosto desse ano. Então, muitas empresas elas correram para fazer uma adequação, que em francês a gente fala la va-vite, né, que é uma coisa meio improvisada, meio rapidamente. Mas com a pandemia, houve uma discussão, o Bolsonaro, né, o nosso presidente, ele chegou a cogitar, a sugerir que fosse mantida como a entrada em vigor em agosto desse ano, mas o fato é que ela foi deslocada, né? As sanções elas vão começar a ser, né, aplicadas e ela vai começar a entrar em vigor mesmo a partir de maio de 2021. Então isso daí ela foi diferida no tempo a entrada em vigor.
E a outra pergunta é se caberia um departamento de compliance dentro da LGPD. Olha, é o seguinte, a nossa autoridade nacional, ela está prevista para ser composta mais ou menos por 23 representantes, a maior parte deles indicados pelo Poder Executivo. A gente não tem a previsão ainda de um compliance fixo, ou se não da previsão do departamento que vá se ocupar especificamente dessa função. Então, para uma empresa, depende da operação da empresa. Se fosse uma empresa que opera somente na base online, por exemplo, uma empresa de vendas que só faz e-commerce, o recomendável seria assim, ter um departamento de compliance talvez separado, só pelo fato de você não conseguir atribuir tamanha responsabilidade para fazer o gerenciamento de informações apenas a um encarregado, porque talvez para algumas situações, para algumas empresas, você tenha que ter pelo menos 3 encarregados que possam se revezar, porque realmente é uma função extremamente exaustiva. Tá certo. A Hilda, ela pergunta se você pode falar um pouco mais sobre direito de oposição. Certo. O direito de oposição, ele é um direito que é previsto tanto na LGPD quanto na legislação europeia, que prevê que, caso você não esteja de acordo com o processamento ou com a retenção das suas informações, primeiro, o direito de oposição, ele pressupõe o direito de acesso, né? Então, você tem o direito de, uma vez solicitado acesso, uma vez que você tenha o conhecimento a respeito do tipo de informação e quanto tempo essa informação está retida na base dessa empresa, você tem o direito de solicitar que haja a retirada, a remoção dessa informação da base da empresa, ou se não, para que eles parem de fazer o processamento dessa informação. Então, ele é feito, ele pode ser exercido, ele não precisa ser exercido por advogado, acho que isso daí é uma coisa muito importante falar. A LGPD, ela prescinde da atuação de profissionais da área jurídica, mas seria interessante, se quando você faz o direito de oposição, se você pudesse alinhar com outras pessoas, né, e fazer uma representação quase de classe, né, para manifestar essa oposição, eu garanto que isso tem um efeito muito maior, né, do ponto de vista prático. Professora, pergunta da Marília. Mesmo que a LGPD não tenha entrado em vigor, o que posso fazer em caso de vazamento? Certo. Bom, no caso de vazamento, essa é uma pergunta que já me apareceu algumas vezes. Isso daí depende um pouco assim de que tipo de vazamento, né? No caso, se é um vazamento que é anunciado via internet. Olha, eu fiquei sabendo que a base de dados todas de uma empresa X, ela está na internet, você vai lá e encontra suas informações disponíveis sem qualquer tipo de proteção. O que se tem feito, né, o approach, enquanto você não tem a NPD e a legislação em vigor, é uma atuação via Ministério, a representação perante o Ministério Público. Porque, infelizmente, a gente não tem uma via institucional estabelecida para atender esse tipo de claim. Minha recomendação, caso seja uma questão muito, muito grave, muito periclitante, é acionar diretamente a empresa, tendo com base a legislação, porque, como a gente sabe, a legislação não está em vigor, mas ela tem sido utilizada, assim, pelo judiciário, e solicitar que ou haja remoção ou que haja a tomada de uma medida urgente. Mas, via de regra, quando há um grande vazamento, o Ministério Público ele age assim de sua esponte, ele age assim espontaneamente. Legal, gente. A gente tem 1 hora prevista de webinar, então a gente está encerrando. Quem quiser encontrar agora a professora Adriane, faz a matrícula lá no curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo. As matrículas estão abertas, iniciam presencialmente, o curso inicia presencialmente em setembro. Se você quiser rever, esse webinar ele foi gravado e ele vai ser disponibilizado lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. A Tereza perguntou se a gente tem algum curso com foco em LGPD. Eu vou encaminhar as propostas para o seu e-mail, Tereza. Tem alguma outra pergunta aqui que você gostaria de responder, professora? Eu vi aqui uma pergunta com relação da Gláucia.
Com relação aos profissionais de RH, quais são as indicações de treinamento e preparação para processar os dados dos colaboradores? Essa é muito importante, porque quem está no RH só lida com dado pessoal sensível, né? Então, não existem treinamentos específicos para o pessoal do RH. Na minha opinião, deveria existir, porque você tem toda uma questão de legitimidade, de base legal, que a gente chama assim, o fundamento legal do tratamento, do manuseio dessas informações, é a necessidade de você conseguir garantir o uso consistente de uma boa base de dados que garanta, né, uma estabilidade na hora de você fazer o processamento de folha de pagamento, conseguir estabelecer, dar planos de saúde, etc. Você não tem um treinamento específico. A minha recomendação seria, no caso da sua empresa, se vocês passarem por um processo de adequação, vocês solicitarem que haja um treinamento específico para essa área. Mas, assim, o curso da FIA também dispõe, né, de uma formação específica voltada para a LGPD e, com certeza, esse assunto pode ser melhor abordado lá. Legal. Mais alguma coisa? Como convencer? Só uma última pergunta daqui do Robson Garcês. Como convencer o cliente da importância da proteção de dados e inevitabilidade de gastos nisso? Esse convencimento faria parte das tarefas internas do diplomata corporativo? Sim. Eu acho que é necessário essa conscientização, porque, como eu disse, as sanções que são aplicadas, eu mostrei de propósito o quadro ali das sanções, e no caso com a ilustração do Japão, a respeito da possibilidade de, inclusive, sanção criminal. Você empresa, estando operando em outras jurisdições, você é passível dessas sanções. O que acontece? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados do outro país entra em contato com a Autoridade Nacional brasileira e depois disso ele entra em contato com o seu encarregado. Então, as punições dentro da mesma jurisdição, quando você tem uma atuação internacional, elas podem ser cumulativas. Se você pensa que na União Europeia você fala assim de porcentagens enormes, né? 4% do faturamento bruto global, acumulado com sanções aqui, você tem uma ideia de que você pode fechar a operação de uma empresa se você não faz um processo de adequação bem feito. Porque as autoridades, sobretudo as autoridades europeias, não são condescendentes com violação nessa área. Então, eu imagino que aqui no Brasil também vai ser o mesmo caso, pela atuação que a gente já vê do Ministério Público também, a pressão que ele exerce. Webinar maravilhoso com a professora Adriane Nakagawa Batista. Se você quiser rever, veja lá no nosso canal no YouTube, FIA Business School. Amanhã tem outros temas também de diplomacia lá no nosso canal, eles foram bastante atuantes, o Iris e o Progesa, nesse sentido, e a gente tem vários temas lá postados já no canal. Uma boa noite para você, curta o nosso blog lá no nosso site. As matrículas do curso de Diplomacia e Empreendedorismo Corporativo estão abertas lá no nosso site. Se você quiser mais alguma informação, você pode mandar o seu e-mail para eventos@fia.com.br, que eu vou ter um prazer enorme em respondê-los. Obrigada, professora. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela sua audiência.